após executar isso, a dopamina te traz um sentimento de prazer. Eu fico imaginando o Juninho. Toda sexta-feira a gente vai jogar vôlei lá na academia do Arthur, né, Juninho? Toda vez que o Juninho chega, ele faz assim, ele dá uma olhada assim. Fico imaginando o Juninho com ele mesmo, faz assim, tá vendo isso aqui, tudo aqui, ó. Tudo isso que você tá vendo aqui. Vai pra cima, a bola caiu pra fora, o Juninho tem que pegar, tá vendo essa escada que eu tô pisando aqui? Quem que fez, Juninho? Quem? Fala, Juninho! Foi eu que fiz. Ah, vamos tomar banho lá no banheiro. Quem que fez aqui no banheiro, Juninho? Fala eu. Foi eu que fiz. Vai fechar a porta, quem que fez a porta, Juninho? Não, a porta não foi você que fez. Mas quem colocou o batente na porta, Juninho? Aí. Isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu que fiz. A função gerou uma ação. E essa ação gerou uma recompensa no teu cérebro. Hoje, querido, nós estamos numa geração dopamina, porque tudo que nós fazemos, nós precisamos nos sentir motivado. Tudo que nós fazemos, nós precisamos sentir prazer. É interessante que quando você vai entrar na área da educação, todas as vezes que você vai entrar num cursinho pré-vestibular, você vai ter professores muito diferentes dos professores que a maioria das pessoas tem no ensino médio. Eu tô na minha terceira faculdade. Fiz uma primeira de engenharia de telecomunicações, depois pulei para engenharia elétrica, agora estou fazendo engenharia civil. E no meio do ano que vem, no meio do ano agora, eu vou começar a teologia. 4 faculdades já. E eu nunca tive um professor tão bom na minha vida quanto um professor de história que eu tive no meu ensino médio. Ele era diferente, ele sabia ensinar de uma forma diferente. Era prazeroso assistir a aula dele. Mas eu tinha um professor de geografia que ele devia ter muito próximo da idade de Matusalém. Uns 900 e poucos anos, querido. Era muito ruim ver a aula dele. E é interessante que esse professor, depois de um tempo, aposentaram ele porque não tinha mais condição de dar aula e colocaram outro professor. Esse professor era muito bom. O que eu quero dizer com isso? Até o estudo, até as escolas, elas buscam professores que transmitem o ensinamento de uma forma diferente, para que quando você esteja lá, o seu cérebro a todo momento vai mandando dopamina, para que você possa se sentir recompensado por estar ali, para que não haja esforço. Eu lembro que eu tinha um professor de português, ele era músico, e todas as vezes que ele ia explicar a oração subordinada, não sei do que, ele cantava uma musiquinha, ele levava uma gaita. Leva ainda? Beleza? Adilson, beleza? E era loucura, querido. As aulas dele eram muito loucas. Mas o que eu quero dizer? Quando você tem uma aula com um professor comum, que tem como objetivo apenas transmitir matéria, você fala, nossa, que cara chato. Agora, quando você tem um professor que toca uma gaita, explicando oração, subordinada, subjetivo, sei lá do que, você fala, nossa, que professor. Nós estamos sendo educados de uma forma que, se você não tiver uma dopamina constante, aquilo para você não é bom. Então, quando você quer ir num show, você quer ir num show do Hillsong. Muita luz, muita música, tudo maravilhoso. Aí você sai do show do Thales, por exemplo, que teve na Marcha de Jesus. Aí você vem no culto da igreja, tudo normal, você fala, nossa, mas parece que não é igual do Thales. Aí você escuta uma palavra no YouTube que o cara fala off the king, the power, the best, não sei o quê, e o cara pula e sente ali, você fala, nossa, parece que não é tão poderoso igual eu escuto na igreja. Por quê? Porque o teu cérebro, ele tá toda hora falando, eu tenho que estar fazendo algo que me dê prazer, ou eu tenho que ver algo que me dá prazer, um sentimento de recompensa. Mas fala assim pro seu irmão, mas o reino de Deus não é sobre o seu prazer. O reino de Deus é sobre fazer algo para Deus. E nós vivemos hoje num mundo onde nós estamos tendo cultos onde homens têm sido cultuados, seja através da ministração do louvor, seja através da ministração da palavra. Nós estamos vivendo cada vez mais
adorações que não tocam mais os céus, mas elas tocam pessoas pelo ambiente que foi gerado, seja musicalmente, seja em termos de estrutura, de LED, de iluminação. Nós estamos vivendo numa geração, querido, Nutella demais. Fala Nutella demais. Fala pro seu irmão, macio demais. Fala pro seu irmão, superficial demais. Fala pro seu irmão, mimado demais. É a geração Nutella, querido. Tudo tem que ser relacionado ao que me traz uma sensação de prazer, que ativa o meu neurotransmissor que me gera dopamina. Porque senão é ruim. Porque senão não vale a pena. Porque senão não tem um motivo pelo qual está aqui. Fala pro seu irmão, o homem se tornou o centro. Querido, chega de crente Nutella, é tempo de crente raiz. Fala pro seu irmão, eu sou. Não. Chacoalha o braço do seu irmão e fala assim, eu sou crente raiz. Somos crente raiz, amém? Nós não precisamos estar aqui porque nós estamos sendo ativados pelos neurotransmissores que geram uma resposta química no nosso cérebro de prazer, de recompensa. Não, nós estamos aqui porque nós aceitamos carregar a cruz do Evangelho, e pelo sacrifício da obra que foi feita na cruz, nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus e a cada novo dia ser parecido com Ele. Não tem a ver com dopamina, não tem a ver com prazer, não tem a ver com recompensa, tem a ver que é tudo por Ele, para Ele. Não é para você e por você. Querido, no mundo onde nós estamos vivendo cada vez mais essa relação de ser o centro, o diabo, ele é muito inteligente. Se a gente for passar pela história, nós vemos que o diabo tentou de diversas formas tirar o centro do Evangelho das nossas vidas. Qual que é o centro do Evangelho? O centro do Evangelho é uma pessoa, se chama Jesus. É a obra que foi feita na cruz para nos trazer reconciliação com o Pai. Ele é o centro, Ele é o foco. É por Ele, para Ele. Tudo, Ele é tudo. Não existe nada além dele, é por Ele, para Ele, e palavras vão me faltar para expressar o quanto eu amo e quanto é para Ele. Só que o diabo, ao longo do tempo, ele tenta tirar o centro do Evangelho, que é quem? Cristo, e colocar outras coisas. Então ele coloca a idolatria. A idolatria se torna o centro. Então, através da idolatria, você tira o centro do lugar. Só que a idolatria, querido, por mais que ela é um pecado desde antes da vinda de Jesus, e continua sendo posterior à sua morte e à sua ressurreição, a idolatria ainda ela pode ser moldada. Um outro ponto, querido, é riqueza. A idolatria é riqueza. Muitas pessoas almejam a riqueza. A própria igreja, em algum momento, se corrompeu pela riqueza. Na época medieval, busca pelo poder, mas nada disso tira mais o ser humano do centro, de que ele mesmo estar no centro. A idolatria tira Jesus do centro. Busca pelo poder tira Jesus do centro. Busca pela fama, pelo dinheiro, mas quando você se coloca no centro, nada mais te tira do centro do Evangelho do que quando você mesmo está no centro. Por quê? Porque quando você está no centro, querido, as coisas têm que ser do seu jeito. Fala pro seu irmão, as coisas têm que ser do seu jeito. Tem que ser tranquilo. Não pode ter pressão, não pode ter cobrança. As coisas têm que ser no meu tempo. Fala pro seu irmão, é sempre meu, é sempre pra mim e é sempre por mim. O conforto está em primeiro lugar. Se eu sou confrontado, porque você é o centro. Se você é o centro, tudo que você faz é por você e não para Deus. Fala assim pro seu irmão, você não precisa de um neurotransmissor que gera uma resposta química de prazer. Você precisa entender que Deus é o centro do Evangelho. Querido, Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, segunda carta escrita ao discípulo amado de Paulo, chamado Timóteo, fala assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sobrevirão tempos difíceis. Por que eles serão difíceis? Pois os homens serão egoístas. É para mim,
por mim. Eu sou o centro. Ninguém é mais o centro, eu sou o centro. É pelo meu conforto, pela minha felicidade, pelo meu bem-estar. Se algo tira isso de mim, então não vale a pena. Se o evangelho cobra de mim eu estar na igreja, eu andar em santidade, então não vale a pena, porque eu vou perder o meu conforto. Então me torno egoísta, me torno avarento. Eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que conquistar para mim, para minha família. Estou falando que não tenha, mas tudo que Deus abençoa alguém não é para um fim em si próprio, é para que essa pessoa possa abençoar outras pessoas. Eu sempre falo para Deus o seguinte: Deus, essa é a minha oração contínua, quem anda comigo sabe. O Senhor está precisando que eu abençoe. O Senhor está precisando abençoar alguma família, então me abençoa que eu vou abençoar essa família. O Senhor está precisando que alguém tenha dinheiro para pagar uma conta de água, então me abençoa que eu pago essa conta de água. Uma família está precisando de um carro, então me dá um carro que eu empresto um carro para essa pessoa. Eu falo para Deus isso: aquilo que o Senhor quiser abençoar outras pessoas, pode me abençoar, que eu vou ser o canal de bênção para abençoar as pessoas. Mas a bênção nunca é um fim em si mesmo. A bênção não é para mim, a bênção não é para você, a bênção é para que ela possa passar por você e abençoar outras pessoas. Então virão tempos difíceis, por quê? Porque homens são egoístas, homens são avarentos. Nossa, já que ansiosos, muda essa tradução aí, pelo amor de Deus. Amantes de si mesmo, egoístas, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e pais, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons. Fala assim pro seu irmão: nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Por quê? Porque tudo é para mim, por mim, não é para o meu conforto. Se não me traz dopamina, não vale a pena. Se eu não sinto arrepio, não vale a pena. Se eu não vejo o fogo, se eu não vejo o terremoto, e se eu não vejo o vento, não vale a pena. Sendo que muitas vezes pessoas veem ventos, terremotos e fogo, mas Deus não está no vento, não está no terremoto, não está no fogo. Vão ter pessoas que vão estar dentro de uma caverna, o vento vai vir, o terremoto vai vir e o fogo vai vir. E sabe o que elas vão falar? Deus é maravilhoso, porque Deus me livrou do vento, do terremoto e do fogo. Na verdade não é nada disso, cara. O que Deus queria fazer é que através do fogo, do terremoto e do vento, tudo aquilo que não prestava fosse embora, aquilo que estava enraizado fosse tirado de você, e o fogo matasse o seu velho homem, para que uma nova semente santa pudesse brotar dentro de você. Mas você só consegue entender isso quando você está no sussurro e escuta a voz de Deus. Mas o que é mais interessante para a nossa dopamina? Ouvir uma voz no silêncio, no sussurro, ou presenciar vento, terremoto e fogo? Fala pro seu irmão: é no secreto, é no silêncio que você escuta a voz de Deus. Abre para mim Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprove Deus que deste o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escreve, eis que diante de Deus testifico que não minto. Eu acho que eu anotei errado. Mas o versículo fala assim, ó: Cristo é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele Deus criou tudo o
que há nos céus e na terra. Então Cristo é a imagem de quem? Do Deus invisível. Fala, seu irmão, Cristo é a imagem do Deus invisível. Deus criou tudo que há nos céus e na terra, tanto que se pode ver como se não pode ver. Tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para... Fala, seu irmão, por ele? Não, fala com fé, fala por ele. E para ele. Dá um chacoalhão no seu irmão, fala por ele. E para ele. Esses dias eu estava vendo uma palavra de um pastor que eu sou apaixonado por ele, chama Tel Hayashi. E ele falou assim que é muito chato quando você está na cadeira da igreja e quem está pregando fala assim, vira o teu irmão, chacoalha o seu irmão, cutuca o teu irmão, fala com o teu irmão. Sabe por que ele está falando isso? Ele fala isso porque através do cutuca seu irmão, fala com seu irmão, você está ativando a sua função de igreja. Porque tem muita gente que vem na igreja, senta aqui, com a pupila dilatada, escuta a abertura, escuta o louvor, momento dos dízimos e ofertas, a palavra, a finalização do culto, vai embora como se nada tivesse acontecido. Mas se você tem uma pessoa lá, escuta o teu irmão, cutuca o teu irmão, fala pro teu irmão, que não sei o que é o teu irmão, você está gerando o quê? Incômodo. Incômodo é o contrário de conforto, não é verdade? Fala assim pro seu irmão, o reino de Deus não é conforto, o reino de Deus é incômodo. Então, querido, tudo foi criado por ele e para ele, não para você e por você. Fala assim pro seu irmão, o evangelho é sobre Cristo e não sobre você. Abre aí Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e... Querido, viver o evangelho hoje está muito chato. Viver o evangelho hoje está muito difícil. Igrejas só são lotadas se tudo estiver provenientemente bem para o seu conforto. Muitas pessoas, telão, um som, uma banda, é o meu conforto, é a minha experiência que gera prazer, é sobre mim, é para mim. Mas o evangelho não é sobre você, é sobre Cristo, porque tudo é por Ele e para Ele. Então, se nós queremos seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Fala para o seu irmão, não é sobre dopamina. Fala para o seu irmão, o evangelho não é sobre dopamina, o evangelho é sobre cruz. E ninguém prega mais sobre cruz, porque na moda hoje é eu vim aqui falar, Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai mover. Você está passando uma dificuldade, Deus está ali. É isso, é sobre. Mas o evangelho não é sobre dopamina, não é sobre você sair daqui motivado. É sobre você sair daqui entendendo que existe uma cruz e ela precisa ser carregada diariamente. Qual é a sua cruz? Eu não sei. Às vezes a sua cruz é o seu temperamento. Às vezes a sua cruz é o perdão. Eu não sei qual é a sua cruz, mas você tem que carregar diariamente. Existe uma historinha que fala sempre, né? Que uma pessoa tatuou algumas iniciais, né? Que significa o que Deus faria. Como é que é? É isso mesmo? O que Deus faria? O que Jesus faria? Você todas as vezes, quando tiver uma situação diante de você, olhar e pensar o que Jesus faria nessa situação. Isso é pegar a sua cruz diariamente. E querido, às vezes a tua vontade é matar essa pessoa para gerar em você uma recompensa, que é a dopamina. Às vezes a vontade que você tem é xingar essa pessoa para gerar uma recompensa, que é a dopamina. Mas e Cristo? O que Cristo faria? Quando você começa a analisar o que Cristo faria e você toma a atitude que Cristo teria, você com certeza está tomando a cruz do Senhor diariamente e seguindo Ele, ao ponto de se tornar cada dia mais parecido com Ele. Querido, o Evangelho de Deus é sobre a reconciliação com Ele mesmo e não Deus nos tornando realizados com Ele. A mensagem da cruz é sobre alguém
se ofereceu em sacrifício para que eu pudesse ter a oportunidade de me reconciliar com o Pai. Essa é a mensagem central do Evangelho. Poder de reconciliação através de uma salvação que eu não merecia. Só que nós levamos o Evangelho como uma recompensa. Então eu estou com o Evangelho, recompensa. Não, é recompensa. Querido, Deus te abençoou com algo, você fala assim, Deus está aqui. Deus me deu uma casa, Deus me deu um carro, Deus me deu isso, Deus me deu aquilo, Deus me deu aquilo outro. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é sobre salvação e reconciliação com o Pai. A casa, o carro, a moto, dinheiro é acréscimo. E as pessoas têm feito dos acréscimos o principal. O Evangelho é você olhar para alguém e falar, nossa, como essa pessoa se parece com Jesus. Esses dias para trás, eu não preguei isso, eu acho que ainda contei isso para algumas pessoas, mas para a gente finalizar, queridos, eu estava esses tempos atrás na minha casa e eu tenho o meu quartinho de oração lá, quartinho de oração, meu secreto, mano. É onde eu falo com Deus no secreto e Ele me recompensa no secreto. E eu falo para Deus, Deus, quando o Senhor for me recompensar no secreto, não precisa me dar casa, não precisa me dar carro, não precisa me dar dinheiro. Só me traz revelação de quem Tu és. E tinha uma música, querido, que eu estava escutando a semana inteira. E é uma música que todas as vezes que eu colocava essa música eu começava a chorar. Não entendia por que eu começava a chorar. E essa música ela falava qual a beleza que existe em Ti que eu ainda não vi. Eu ficava pensando qual a beleza. Porque quando os discípulos andavam com Jesus, eles falavam, quem é este capaz de acalmar o mar e a tempestade? Os fariseus falavam, quem é este que perdoa pecados? Quem é este? Quem é este? Quem é este? A cada dia que eles andavam com Jesus, eles conheciam um Jesus mais poderoso, mais belo, mais grandioso. E eu fiquei no meu quarto pensando, nossa, o Jesus que eu conheço, ele é muito pequeno. A beleza de Jesus que eu conheço, ela ainda é muito pequena. E eu ficava falando, qual a beleza que existe em Ti que eu ainda não vi? E aí eu comecei a andar pelo meu quarto e eu ficava abrindo meus braços e falava, qual a beleza que existe em Ti que eu ainda não vi? Qual a beleza? Qual a beleza? Aí eu ficava cantando a segunda parte da música e falava, Cristo é tudo que Deus pode nos dar, Cristo. E eu ficava, qual a beleza? Qual a beleza? Qual a beleza? E eu estava preparando uma palavra para o Arena. Deus me deu uma palavra para o Arena. E eu fiquei feliz, mas ainda tinha algo no meu coração que ficava falando, qual a beleza? Qual a beleza? Qual a beleza? E aí, a gente foi fazer um churrasco na casa do Maico. E foi de última hora, a gente assistiu, o que a gente assistiu mesmo? Final da Champions. E foi meio que de última hora, chamamos algumas pessoas, algumas puderam ir, outras não puderam. E eu liguei pro Paulinho, passei lá na casa do Paulinho, peguei o Paulinho. Não, o Maico pegou o Paulinho, a gente chegou lá e eu tava conversando com o Paulinho. E o Paulinho falando pra mim, Bruno, todo dia eu vou pra Monte Sião. E quando eu vou pra Monte Sião, eu vou de moto. E muitas vezes durante o meu caminho, eu encontro pessoas paradas. Por diversos motivos. Aí ele contou uma. Ele falou, uma vez eu cheguei lá, um casal de senhor tinha furado o pneu. Tava um homem e uma mulher, eles eram mais idosos, e tinha furado o pneu. Aí o Paulinho falou assim, ó, senhor, pega a minha moto, vai com a sua esposa até ali nós chamamos, Juninho? Na Mococa, tem um borracheiro lá, e eu vou com a tua moto. Ele falou, não, você vai conseguir? Ele falou, não, eu fico na parte de trás ali da moto e vou. Mas vai dar certo? Não, vai dar certo. O Paulinho chegou lá, colocou a moto lá no borracharia, o senhor tudo constrangido. O Paulinho falou, o senhor ficou tudo, ficou tudo, sabe? Eu falei, constrangido? Eu falei, constrangido. Ele ficou tudo constrangido, constrangido. Aí, quis me tirar um dinheiro pra me dar, eu falei assim, não. Quando o senhor estiver passando por algum lugar e tiver a oportunidade de ajudar alguma pessoa, o senhor ajuda. Ele falou, às vezes eu tô passando e tem alguém que fica sem gasolina. Aí eu parei a moto, tirei lá o caninho da gasolina, enchi mais ou menos 1 litro e dei pro cara. O cara perguntou quanto que era. Eu falei, não é nada não. Quando você estiver passando por algum lugar e tiver alguém precisando, você puder ajudar, ajuda também. E aí, do nada, querido, eu olhando pro Paulinho assim, ó, o Paulinho falando comigo assim, ó, Deus vem e fala assim pra mim, essa é a beleza. Eu
Paulinho, parece que o Paulinho não é tão bonito assim, mas mas pra mim parece que não é tão bonito assim. E aí Deus começou a ministrar no meu coração. Eu não sei se o Paulinho chegou a conversar com você, mas talvez o Paulinho pode ter pensado que eu tinha usado alguma substância química. Porque o Paulinho tava falando, eu tava assim, ó. E eu fui imaginando o Paulinho olhando pra mim e falando assim, nossa, o cara surtou, cara. E aí Jesus começou a falar pra mim assim, ó. Só que ele não falou de um jeito, é como se o Paulinho estivesse falando pra mim e eu pudesse voltar no tempo. Eu voltei no tempo. E quando eu voltei no tempo, eu vi os discípulos e Jesus como se fosse no The Chosen. Sabe o The Chosen, com aquelas roupas daquele deserto? E tinha um monte de pessoas juntas e uma pessoa ajudando a outra. E o Paulinho falando comigo. E eu olhando assim, Paulinho, vendo tudo isso. Ó a loucura. E aí quando eu fui me aproximando assim, daquelas pessoas ajudando a outra, tinha uma pessoa mais próxima ajudando uma pessoa que estava lá. Não sei dizer como é que era, se era uma carroça que tinha quebrado uma roda, não sei. E quando eu vou me aproximando, eu olho de trás, era Jesus que estava ajudando. E aí eu vou me aproximando de Jesus, eu quero ver o rosto de Jesus, né? Quando Jesus vira para mim, era o rosto do Paulinho. Jesus, cara. E o Paulinho falando comigo, e eu assim, ó. Eu fico imaginando o Paulinho olhando para mim, né? Nossa, o cara tá muito louco, mano. E aí, Jesus me deu uma revelação. Ele falou, sabe qual a beleza que existe em mim, que você ainda não viu? É me enxergar nas pessoas. E eu pensei, se eu pudesse voltar no tempo. Jesus era carpinteiro, na verdade. Naquela época existiam carroças feitas de madeira, rodas feitas de madeira. E se por algum momento Jesus andando pelo caminho visse alguma pessoa com uma roda quebrada, Juninho, ou Luizinho, ele sendo carpinteiro poderia ajudar ou não? E eu tenho certeza, se eu pudesse voltar no tempo e eu pudesse olhar Jesus ajudando, seria exatamente como o Paulinho ajudou. Seria exatamente o Paulinho. Eu olharia para Jesus e eu veria o Paulinho. E aí, se eu pudesse carregar alguém comigo, eu levaria o Jonas. E aí, a hora que eu virasse pro Jonas, eu falei, tá vendo Jesus? Aí o Jonas falou assim, mas Jesus é o Paulinho? E essa é a beleza, querido, do Evangelho. É cada dia tomar a sua cruz e se parecer cada dia mais com Jesus. 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 Ao ponto de alguém, quando olhar para você, ter a certeza absoluta que se Jesus estivesse naquele momento fazendo exatamente aquela função, seria exatamente como você faz. Seria exatamente como você executa. Por quê? Porque você passou tanto tempo no secreto. Você passou tanto tempo ouvindo a voz do Senhor, que você cada dia se pareceu mais com Ele. É interessante que quando Judas vai trair Jesus, querido, a palavra fala que o sinal que Judas daria para aqueles homens que vieram prender Jesus é que ele daria um beijo, na verdade. E você sabe por que eu penso isso? Porque os discípulos eram tão parecidos com Jesus, que quando Jesus estava vindo, eu fico imaginando Judas falando assim, olha lá, Jesus está vendo lá? É aquele lá, ó. Aí os caras falam assim, mas tem uns 11 bem parecidos. Quem que é? Não, é aquele lá, ó. Mas não tô conseguindo. Eles são tudo igual. Jesus, se pareceram com Jesus, ao ponto de serem confundidos com Jesus. E aí Judas vai lá e dá um abraço a Jesus. É esse aqui, ó. Esse aqui. Ah, tá, não. Um olha pro outro e fala assim, os caras são tudo igual, velho. É isso. O Evangelho não é sobre mim. Não é sobre você estar no centro. É sobre Jesus estar no centro. Ao ponto de tomarmos a nossa cruz diariamente e se parecer com Jesus a cada novo dia, ao ponto das pessoas olharem para você e falarem, eu vejo Jesus em você. Eu falei isso uma vez, o maior elogio que eu já recebi na minha vida, querido. Eu estava pregando aqui no domingo
terminei a palavra, fui ali no fundo da igreja. Aí tinha uma família lá e a filha de um casal virou pra mim e falou assim: Bruno, o pai falou, não, lá foi top, não sei o que, a outra pessoa elogiou e tal. Aí a menina falou assim: Bruno, eu vejo Jesus em você. Nossa, isso foi profundo, isso foi poderoso. E eu fiquei me imaginando, falei, cara, será que se Jesus estivesse aqui pregando, será que se Jesus estivesse aqui ministrando, eu me pareceria com Jesus? Eu seria parecido com Jesus? Não tem a ver com dopamina, querido. Não tem a ver com um cenário bonito, com uma banda maravilhosa, com muitas pessoas. É se parecer com Jesus. A pessoa olhar para você e falar, cara, você parece com Jesus. Você parece com Jesus. Cara, se eu pudesse voltar no tempo, você faria exatamente aquilo que Jesus fez. Você parece com Jesus. Fala para o seu irmão, o evangelho não é sobre você, é sobre Jesus sendo formado em você. Coloque-se de pé no seu lugar. Queridos, e nós como cristãos, nós como líderes, nosso objetivo é fazer com que a cada novo dia nós somos aperfeiçoados em Cristo, ao ponto de nos parecermos a cada dia mais com Cristo. Mas também ao ponto de incentivarmos as pessoas a serem parecidas com Cristo. O termo cristão, eu já falei isso várias vezes, nasceu de uma frase chamada pequeno Cristo. É isso que significa a palavra cristão. Paulo começou com seus discípulos pregar sobre Jesus. E alguns dos discípulos começaram a ir pregando nos lugares. E algumas pessoas que tiveram a oportunidade de ver Jesus presencialmente olhavam para os discípulos de Paulo e falavam assim: nossa, esses caras parecem com Jesus, mas eles são pequenos Jesus. Sabe por que nós somos pequenos Jesus? Porque nós nunca vamos conseguir ser Jesus na sua totalidade. Se a gente for fazer um panorama dos temperamentos, nós basicamente temos 4 temperamentos, não é verdade? Nós temos o colérico, nós temos o sanguíneo, nós temos o fleumático e nós temos o melancólico. Eu fico imaginando, o Thiago, a gente conversando esses dias, falou assim: Bruno, eu não me imagino como Jesus entrando no templo, ver que eles estavam fazendo comércio e bater a mão para cima das mesas e para cima de todo mundo. Mas eu falei pro Thiago, mas eu imagino a Thaís fazendo isso. Thaís chega no tempo, o que vocês estão fazendo? Dá uma bicuda na mesa. Cara, mas eu já imagino o Thiago num barco com os discípulos e todo mundo gritando: meu Deus, vai dar ruim, vai dar ruim. Aí o Thiago levanta e fala assim: o que está acontecendo? Homens de pequena fé. Por que isso? Por que pequenos cristos? Porque nós nunca seremos Cristo na sua totalidade, mas nós somos pequeninos cristos. Pequenos cristos. Eu fico imaginando o Paulinho. O Paulinho seria o Cristo que ajuda, o Cristo que chega, o Cristo que conversa, o Cristo que escuta. O Maico seria o Cristo que vira para o homem e fala assim: do que você precisa? Perguntando para um cego. O que na cabeça dele, será que ele vai falar um calguia? A cabeça dele, entendeu? Eu fico imaginando Jesus sendo um Luizinho no meio de uma oração. Não é Luizinho, não, vai. Eu fico imaginando Jesus sendo um Juninho. Constrói tudo aqui, pega tudo aqui, coloca nas costas, olha, organiza tudo, pum. Quando alguém vai fazer, já fez tudo. Jesus já fez tudo, Juninho. Quando você vai pensar em fazer, já fez tudo. Eu fico imaginando isso, querido. Enquanto eu fico imaginando isso, que cada pessoa tem uma característica de Jesus. E é por isso que nós nos tornamos pequenos cristos. Que é maravilhoso estar na igreja. Porque quando nós estamos na igreja, nós estamos cercados de pequenos cristos. E cercados de pequenos cristos, nós podemos ver a totalidade de quem Cristo é. E é por isso, querido, que a
A igreja ela é fundamental no plano do Senhor. Porque é na igreja que tem pequenos cristos, que na sua totalidade formam um Cristo por completo. E através desse Cristo por completo, vidas são curadas, pessoas são transformadas, histórias são mudadas e o diabo é mais uma vez derrotado. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos. Senhor Deus, nós não somos uma geração dopamina. Não estamos aqui pela quantidade de pessoas, não estamos aqui por um cantor famoso, não estamos aqui por um pregador famoso, nós estamos aqui por um sentimento de prazer. Estamos aqui, ó Pai, porque nós entendemos que precisamos pegar a nossa cruz diariamente e te seguir. E pegando a nossa cruz diariamente e te seguindo, somos capazes de ouvir a Tua voz, mesmo em mediante a ventos, terremotos e fogo. Somos capazes de ouvir a Tua voz no sussurro, no silêncio, no secreto, ao ponto de sermos cada vez mais parecidos contigo, ao ponto de sermos cada vez mais conhecidos como pequenos cristos, que no meio de uma totalidade de pequenos cristos, podemos enxergar Cristo em sua totalidade. Pai, que nós possamos a cada novo dia entender que nada é para nós, que não é sobre o nosso conforto, que não é sobre o nosso prazer, que não é sobre nós, mas que é sobre o Senhor, tudo para o Senhor e para o Senhor. Por isso, ó Pai, nós colocamos as nossas vidas como sacrifícios vivos nessa noite, para te dizer que nós não estamos aqui por um sentimento de recompensa, mas estamos aqui para cada novo dia nos parecermos mais com o Senhor, em nome de Jesus. Fala assim pro seu irmão: você tem uma missão, me observar e me falar com qual característica de Jesus eu pareço mais. Amém? Dê um abraço a essa pessoa que está do seu lado. Estamos encerrados. Glória a Deus.